Olá, irmãos, olá, amigos. Eu sou o Nilson e você está no canal Aí Vem o Noivo. Depois de um bom tempo sem gravar, estamos voltando a gravar vídeos aí pro canal. Vou deixar aí um estudo sobre as bem-aventuranças e peço que deem um like, se inscrevam e ajude esse canal a crescer cada vez mais. Fique todo na paz de Deus. Amém. Olá, irmãos, olá, amigos. Aqui quem fala é Nilson do canal Aí Vem o Noivo. Hoje eu gostaria de trazer uma reflexão a respeito das bem-aventuranças. As bem-aventuranças que estão registradas no livro de Mateus, capítulo 5, e nós vamos ler agora. Você está no canal Aí Vem o Noivo, meu amigo, meu querido ouvinte da Palavra do Senhor. Vamos ler lá em Mateus, capítulo 5, onde... Só um minuto. Sim. Eu vou ler do versículo 3 em diante, que diz assim: Jesus disse: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Os perseguidos por causa da justiça, palavra de Deus, tá? Não é perseguição por qualquer outra coisa. Por você ser cristão e seguir a palavra de Deus corretamente, né? Se é que você me entende. Por exemplo, ser homem, ser um pai de família, hoje já está virando um caso de quase crime, né, no Brasil. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa, olha aqui, os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem tudo mal contra vocês. Alegre-se e exultem, porque grande é a sua recompensa nos céus. Não é aqui na terra, não é o que o homem te dá, é o que Deus tem preparado para você. Vida eterna, galardão. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Ai, meus queridos, é assim mesmo. Vamos lá, irmãos, alguns significados que eu pesquisei de bem-aventurado. Feliz, abençoado, bendito, etc. Santo, separado para Deus, está em Salmo 1. Eu vou ler em Salmo 1, eu vou ler apenas o primeiro versículo. Como é feliz aquele que não segue os conselhos dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Feliz aquele que anda na presença do Senhor e não se mistura com o que não presta, não se senta na roda dos escarnecedores. E o que é isso, se sentar na roda dos escarnecedores? Por muitos anos eu pensava que você não podia brincar, não podia rir, não podia... Até ouvia muito falar, né? O crente não pode contar uma piada. Se for uma piada maliciosa, claro que não. Mas se você está com seus amigos, familiares e brinca e ri, se descontrai, isso é zombar? Isso é se sentar na roda dos escarnecedores? Não, irmãos. Escarnecer é escarnecer de Deus, é zombar do nome de Deus. É quando você está num ambiente que as pessoas blasfemam contra Deus. Isso é escarnecer. Jesus Cristo, quando foi crucificado, ele foi escarnecido. O nome de Deus foi zombado ali. Os soldados, os judeus, os líderes religiosos, os sábios da época zombavam de Deus ali. Escarneceram o nome de Deus naquele momento. Isso é zombar. Se você está num ambiente que você vê as pessoas falando mal de Deus, zombando de Deus, e até mesmo não crendo em Deus, esses sim são os escarnecedores. Saia de perto deles. Agora, se você está num ambiente familiar, entre amigos, e há uma descontração, uma alegria, né, que não seja maliciosa e não maldosa, fique tranquilo, irmão. Aproveite para pregar o evangelho para esse povo. Santo, né, separado de Deus, que acabamos de ver em Salmo 1, que desfruta da felicidade eterna, né, que não é preso a um prazer
momentâneo, né? Drogas, sexo, qualquer outra coisa que traga um prazer momentâneo, mas depois vem a frustração, né? Eu já contei meu testemunho aqui a respeito de vício em pornografia, que é um prazer momentâneo, mas que depois traz uma depressão profunda e também significa o contrário de miserável. Quem é bem-aventurado, ele não é miserável, pelo contrário, ele é rico, rico em todos os sentidos. Quem são os bem-aventurados? Vamos lá. Os pobres em espírito. A primeira coisa que eu queria falar são sobre os pobres de espírito, né? Tem outras coisas, mas esse é um tema que eu gostaria de abordar com um pouco mais de profundidade. Um pobre em espírito não é alguém com baixa autoestima, né? Hoje você vê muitos coaches, não sei se assim se pronuncia, coaches, são pessoas que estão trazendo a palavra de Deus, mas de uma forma como palavra de autoajuda. A Bíblia não é palavra de autoajuda, a gente já falou sobre isso aqui no canal. Rejeitado ou uma pessoa ruim sem caráter. Isso é o que o mundo te fala. Que um pobre em espírito é uma pessoa ruim, de mau caráter. Não é isso que a Bíblia fala, não é isso que estamos falando aqui no caso. Um pobre em espírito não é isso. Porque se você é um pobre em espírito e é bem-aventurado, não pode ser uma pessoa mau caráter, correto? Em grego a palavra pobre é ptojos. Se eu estiver pronunciando errado, me perdoe. E passa a ideia de mendigo, pobre coitado, desamparado, em pobreza absoluta e pública. Isso é o que significa no físico, no literal. Agora, quando Jesus utiliza esses termos, ele se refere à parte espiritual. Pessoas que dependem de Deus. Ser pobre em espírito, basicamente, é depender totalmente de Deus. Um pobre em espírito é alguém que reconhece essa dependência de Deus, reconhece sua miséria quando se está sem Deus. Quando você está sem Deus, aí você é um miserável, né? Mas quando você está em Cristo, você é um pobre em espírito, mas dependente de Cristo. Se é que os irmãos estão me entendendo. Qualquer dúvida, perguntem aí que a gente procura uma resposta. São humildes e sem orgulho. Pobre em espírito, o pobre em espírito não confia em si mesmo, mas procura a graça e a misericórdia. Totalmente contrário ao que o mundo, né, o sistema político, religioso, econômico, né, etc. Eles pregam autoconfiança, riqueza e poder. É o que o mundo prega. Se você não tem isso, você é um pobre em espírito. Mas na verdade já acabamos de ler o que significa. 2 Coríntios 12:10. Vamos ver o que fala lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Para que a gente possa compreender um pouco melhor. 2 Coríntios 12:10 diz assim: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias, por amor de Cristo. Por amor de Cristo. Sempre está envolvido Cristo. Senão não tem sentido, irmão. Porque quando sou fraco, então sou forte. Porque quando você está fraco, você busca força em Cristo, na sua palavra, nos seus mandamentos. Vamos lá, irmãos. Mudando a página aqui do caderninho de anotações. Além dos pobres em espírito, né, que a gente leu em Mateus 5, tem outra sequência e vamos ler mais resumidamente. Os humildes, os justos, né? Repare que eu vou fazer uma associação aqui. Os justos, os misericordiosos, os puros de coração, os pacificadores. Se você está trazendo pacificação para as pessoas, para as vidas, através da palavra, você é um bem-aventurado. Se você procura ser puro de coração, você é bem-aventurado. Se você perdoa as pessoas, tem misericórdia das pessoas, você é um bem-aventurado. Se você procura ser justo, procura seguir o que a palavra diz, você é bem-aventurado. Os perseguidos por causa da justiça, ou seja, logo na sequência você vê os caluniados, insultados e perseguidos
perseguidos pela justiça. Lembra que eu li lá na frente os justos, agora perseguidos na justiça, e agora os caluniados, insultados e perseguidos. Você repara que perseguidos e justos são os que são mais bem-aventurados, né? Se é que se pode dizer assim. Para terminar, é um vídeo rápido, só para a gente refletir, né? O justo viverá pela fé. Hebreus 10, 38. Vamos ler, né? Um versículo pequenininho. Hebreus 10, 38. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, minha alma não terá prazer nele. Olha a responsabilidade, irmãos. Não recue, né? O justo vive da fé. Não depende da sua força física, financeira ou qualquer outra coisa. Ele vive da fé. Se você não está vivendo da fé, busque no Senhor, irmãos. Ore, dobre o joelho, clame a Ele, né? Você tem que viver da fé. Eu creio que Deus vai curar. Eu creio que Deus vai suprir uma situação que eu tenho financeira. Eu creio que Deus vai abrir uma porta de emprego. Eu creio que Deus vai... o Espírito Santo de Deus vai transformar a vida de alguém. Vai converter um parente, um ente querido, uma pessoa que eu amo, ou uma pessoa que eu nem conheço. Se você crê, se você tem essa fé, você é um bem-aventurado, irmãos. Para encerrar, os perseguidos e odiados. Mateus 24, versículo 9. Vamos abrir Mateus 24, 9, para a gente encerrar esse vídeo, para a gente meditar na palavra do Senhor. Todos esses textos que eu estou lendo, irmãos, que eu estou citando aqui, eu estou lendo versículos apenas. Mas o irmão pode ler o texto inteiro. Pega a Bíblia, leia, medite na palavra do Senhor. Está aí um desafio que eu faço. Pega esses textos que eu estou lendo aqui e leia o capítulo inteiro. Leia o anterior, leia o seguinte também, para que vocês tenham uma compreensão melhor do que eu estou falando e o Espírito Santo de Deus possa falar ao seu coração. Perseguidos e odiados, Mateus 24, 9. Para a gente terminar esse breve, rápido estudo. 24, 9. Aqui, irmãos. Vocês serão entregues, o próprio Jesus falando. Vocês serão entregues para serem maltratados, e eles o matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Esses são os bem-aventurados, os que andam na presença do Senhor e são perseguidos pelo nome de Cristo. Aqui no Brasil ainda é um pouco difícil de entender isso, né? As religiões, as denominações. Hoje se fala tanto de triunfalismo, né? Vamos trazer sobre esse assunto também. Eu fico ansioso, irmão, para trazer os assuntos. É que a gente não pode ficar gravando toda hora porque tem que trabalhar, né? Tem que viver, fazer outras coisas. Mas vamos trazer vários assuntos ainda sobre esse canal. O triunfalismo é uma coisa importantíssima a gente falar. O que é o triunfalismo no mundo religioso, no mundo gospel, né? Que as pessoas chamam aí. Então nós vamos saber o que é isso. Mas basicamente é a pessoa... achar que ser cristão é viver sobre riquezas e nada vai faltar, e se você não vive dentro de uma bênção material, você não tem algo errado com você. Vamos trazer esse estudo em breve. Amém, irmãos? Que os irmãos possam estar na presença do Senhor. Se você está vendo esse vídeo por aleatório, você não conhece o Evangelho, saiba que Jesus Cristo está pronto a te receber, né? Em vida ainda, né? Não estou dizendo para você morrer, né? Pelo contrário, você receber a vida que só em Cristo você vai encontrar. Saia do mundo religioso. Eu não estou falando para você deixar de congregar na sua igreja, não. Mas sai da religiosidade, irmão. Se você está aí dentro de uma igreja e não sabe o que você está fazendo, está perdido aí dentro, como eu já estive, saiba que Jesus Cristo tem muito mais para você. Muito mais, tá bom? A palavra do Senhor, ela nos conforta, nos alimenta e nos direciona. Se o mundo está em caos, saiba que Jesus Cristo tem preparado bênçãos para você. E aquilo que Ele preparou para você, não adianta, vai ser seu. Amém? Que todos fiquem na graça, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E lembre-se, aí vem o noivo. Muito obrigado, fiquem todos com Deus.